Homem concordou em sair com a filha de um empresário, pensando que ela era apenas uma representante comum da empresa de energia renovável, sem saber que o pai dela havia destruído sua vinícola familiar anos atrás. Em uma região vinícola do Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, Marcela Silva, engenheira ambiental de 34 anos, chega representando a Solar Brasil, uma multinacional de energia renovável. Sua missão: convencer os produtores locais a arrendar parcelas de suas terras para um ambicioso projeto de energia solar, prometendo lucros e sustentabilidade. Ninguém sabe que Marcela cresceu em uma comunidade rural desmantelada por promessas corporativas semelhantes. Após construir carreira em grandes empresas, ela acredita que projetos como este podem ser benéficos se conduzidos com ética, algo que está determinada a garantir. Logo em sua primeira visita a uma vinícola tradicional, Marcela conhece Rafael Oliveira, um produtor de 38 anos que a surpreende por suas perguntas perspicazes. Diferente do que esperava, Rafael é um ex-executivo financeiro que abandonou São Paulo para assumir o negócio familiar após a morte de seu pai. Enquanto a comunidade se divide sobre o projeto, Marcela e Rafael desenvolvem uma relação complexa, oscilando entre atração e posições opostas sobre o futuro da região. Ela tenta convencê-lo dos benefícios, enquanto ele a desafia a ver o valor do patrimônio cultural local. O conflito intensifica-se quando Marcela descobre que sua empresa manipulou dados de impacto ambiental e planeja usar métodos controversos para pressionar os vinicultores resistentes. Confrontada com uma escolha difícil, ela precisa decidir entre lealdade profissional e integridade pessoal. À medida que Marcela reconecta-se com suas raízes rurais e Rafael aprende a confiar após anos de ceticismo, juntos buscam uma solução que harmonize desenvolvimento econômico com preservação cultural e ambiental. O clímax ocorre quando Marcela, arriscando sua carreira, compartilha informações privilegiadas com Rafael, permitindo que a comunidade se organize para propor um modelo alternativo. Uma cooperativa solar com propriedade compartilhada que preserva as vinícolas históricas enquanto cria autonomia energética para a região. O carro de Marcela serpenteava pela estrada que cortava o Vale do Rio do Peixe. As vinhas em fileiras organizadas decoravam as encostas como um imenso bordado verde sobre a terra avermelhada. O aroma característico da terra úmida misturado com a fragrância adocicada das uvas entrava pela janela entreaberta. Faltavam apenas 5 quilômetros para Videira, a cidade que seria seu lar pelos próximos meses. Depois de 4 horas dirigindo desde Florianópolis, sentia o cansaço, mas também uma inegável excitação. Este projeto representava sua primeira grande oportunidade como gerente na Solar Brasil. Faça acontecer, Marcela. Este é o momento que você esperava. As palavras de seu diretor, Carlos Mendes, ecoavam em sua mente. Ele havia lhe confiado a missão de convencer os produtores locais a arrendarem parte de suas terras para a instalação de um parque solar que seria o maior do sul do país. Ela era perfeita para o trabalho. Ou assim dizia Carlos. Engenheira ambiental com mestrado em desenvolvimento sustentável, Marcela tinha o conhecimento técnico necessário para responder às questões sobre impacto ambiental e a habilidade pessoal para navegar as complexidades sociais de comunidades tradicionais. O que ninguém na Solar Brasil sabia era que Marcela tinha uma compreensão muito mais profunda da situação. Ela mesma havia crescido em uma pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais, que fora gradualmente desmantelada por promessas corporativas semelhantes. Havia presenciado como sua família e vizinhos foram seduzidos por promessas de progresso que se materializaram apenas parcialmente. Essa história pessoal havia sido cuidadosamente omitida de seu currículo profissional. Acreditava firmemente que projetos de energia renovável poderiam realmente beneficiar comunidades rurais, se implementados com ética e transparência, algo que estava determinada a garantir neste projeto. A placa indicando a entrada de Videira surgiu à sua frente. A cidade de aproximadamente 50 mil habitantes era o coração econômico da região vinícola.
Ao contrário da imagem de município interiorano que havia imaginado, Videira apresentava uma infraestrutura surpreendentemente moderna, com um centro comercial desenvolvido, ainda que mantivesse o charme característico das cidades do interior catarinense. Seguindo as orientações do GPS, Marcela chegou à pousada onde ficaria hospedada. A pousada Vale das Vinhas era um casarão em estilo colonial, pintado em um tom suave de amarelo, com janelas de madeira escura e um jardim cuidadosamente mantido. "Bem-vinda à pousada Vale das Vinhas. Você deve ser a Marcela", disse uma senhora de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante. "Sim, sou eu. Vocês foram recomendados pela Júlia da Solar Brasil." "Tá, a Julinha. Claro, ela ligou avisando que você chegaria hoje. Sou Dona Teresa, proprietária da pousada. Vamos, deixe-me mostrar seu quarto." O quarto era espaçoso, com uma cama king size e uma varanda privativa que oferecia uma vista espetacular dos vinhedos que se estendiam até o horizonte. Sozinha, Marcela abriu sua mala e pegou seu laptop. Precisava revisar os documentos para a primeira reunião, marcada para a manhã seguinte na prefeitura, com o prefeito, Antônio Santos, e alguns representantes da Associação dos Produtores de Vinho do Vale. Enquanto organizava seus materiais, permitiu-se um momento para apreciar a vista. O sol começava a se pôr e a luz dourada banhava os vinhedos, criando um mosaico de sombras e reflexos. "É um lugar lindo", pensou. Seria uma pena ver tudo isso transformado. Imediatamente repreendeu-se por esse pensamento. O projeto da Solar Brasil utilizaria apenas 20% da área total, preservando as vinícolas mais tradicionais. As simulações mostravam que o impacto visual seria mínimo e os benefícios econômicos significativos. Mas havia uma voz persistente em sua mente que a lembrava de sua infância, do dia em que sua família teve que deixar a pequena propriedade onde vivia para dar lugar a um projeto que prometia progresso, mas trouxe apenas lucro para pessoas que nunca haviam pisado naquela terra. Marcela sacudiu a cabeça, afastando essas memórias. Este projeto era diferente. Ela se certificaria disso. A reunião na prefeitura foi tensa, mas produtiva. Marcela apresentou o projeto da Solar Brasil, explicando como funcionaria o arrendamento das terras, os benefícios econômicos e o compromisso da empresa com a preservação da identidade cultural da região. Como esperado, houve resistência, especialmente do presidente da Associação dos Produtores, José Pereira, um senhor de aproximadamente 70 anos, com um semblante sério e desconfiado. "Doutora Marcela, com todo respeito, já vimos muitas empresas grandes chegarem aqui prometendo o céu e a terra. No final, quem lucra mesmo são os acionistas, e nós ficamos com as consequências." Marcela estava preparada para essa pergunta. "Senhor José, entendo perfeitamente sua preocupação. Por isso, estamos propondo contratos transparentes, com cláusulas claras de responsabilidade ambiental e social. Além disso, o modelo de parceria que propomos inclui participação nos resultados, não apenas um arrendamento fixo." Nos dias seguintes, Marcela visitou várias propriedades, conhecendo de perto as diferentes realidades dos produtores locais. Alguns pareciam mais abertos ao projeto, enquanto outros mantinham uma desconfiança evidente. Foi durante uma dessas visitas que recebeu um telefonema de Júlia, a assistente local da Solar Brasil. "Marcela, consegui agendar uma visita à Vinícola Horizonte para amanhã. É uma das maiores e mais influentes da região, e o proprietário, Rafael Oliveira, não esteve na reunião da prefeitura. Se conseguirmos o apoio dele, muitos outros seguirão." A Vinícola Horizonte ficava em uma das áreas mais elevadas do vale, oferecendo uma vista espetacular. Um portão imponente marcava a entrada da propriedade, e vinhedos meticulosamente alinhados se estendiam por todos os lados. Rafael Oliveira a recebeu pessoalmente. Era alto, com ombros largos e uma postura que emanava confiança. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos castanhos carregavam uma mistura de inteligência e ceticismo. "Bom dia, doutora Silva. Bem-vinda à Vinícola Horizonte." "Bom dia, senhor Oliveira. Agradeço a oportunidade de conhecer sua propriedade." Rafael a observou por um momento antes de responder.
Para ser franco, hesitei em recebê-la. Não sou grande fã de projetos que prometem revolucionar regiões tradicionais. Mas a curiosidade falou mais alto. A franqueza pegou Marcela desprevenida, mas decidiu responder na mesma moeda. Aprecio sua honestidade e entendo o ceticismo. Posso garantir que não estou aqui para revolucionar nada, mas para propor uma parceria que poderia beneficiar tanto sua vinícola quanto a região como um todo. Interessante. E o que sugere para começarmos? Que tal me mostrar sua propriedade? Acredito que entender realmente o seu trabalho é o primeiro passo para qualquer discussão significativa. Um breve sorriso cruzou o rosto de Rafael. Uma abordagem menos comum do que eu esperava. Geralmente, representantes corporativos começam com apresentações elaboradas e só depois fingem interesse no que fazemos. Não estou aqui para seguir o roteiro típico, respondeu Marcela com uma confiança que surpreendeu a si mesma. O tour pela vinícola foi revelador. Rafael mostrou não apenas os vinhedos e a área de produção, mas também explicou a filosofia por trás do seu trabalho. Como ex-executivo do mercado financeiro, ele trouxera práticas modernas de gestão, mas mantinha um respeito profundo pelos métodos tradicionais que garantiam a qualidade excepcional dos vinhos. As pessoas se surpreendem quando conto que abandonei uma carreira lucrativa em São Paulo para assumir esta vinícola, comentou Rafael enquanto caminhavam entre fileiras de videiras. Acham que foi um sacrifício. Não entendem que foi uma escolha deliberada por uma vida com mais significado. O que o motivou? Perguntou Marcela, genuinamente curiosa. Rafael olhou para o horizonte antes de responder. Meu pai construiu isso do zero. Quando ele adoeceu, percebi que tudo pelo que tinha trabalhado poderia se perder. Mas também percebi que minha vida em São Paulo, apesar do sucesso aparente, carecia de propósito real. Voltar para cá não foi apenas sobre preservar o legado dele, mas sobre encontrar meu próprio caminho. Havia algo na história de Rafael que ressoava profundamente em Marcela. Também ela carregava conflitos internos entre suas origens e sua carreira, entre valores pessoais e exigências profissionais. Ao final do tour, sentaram-se em um terraço com vista para os vinhedos. Rafael serviu 2 taças de vinho. Este é nosso premiado Cabernet Sauvignon. O terroir desta região cria características únicas que seriam impossíveis de replicar em qualquer outro lugar. Marcela provou o vinho, genuinamente impressionada com sua complexidade. É excepcional. Posso ver por que recebeu tantos prêmios. O que você realmente sabe sobre vinicultura, doutora Silva? Além do que estudei para este projeto? Honestamente, não muito. Mas sei reconhecer paixão e compromisso quando os vejo. E sua operação demonstra ambos. Rafael a estudou por um momento, como se tentando decifrar algo além de suas palavras profissionais. E agora, me explique exatamente como painéis solares se harmonizariam com tudo isto, disse com um gesto amplo que abarcava a paisagem à sua frente. Era o momento que Marcela havia esperado e temido. Explicou o projeto em detalhes, enfatizando os benefícios econômicos, a geração de empregos e o compromisso da empresa com a minimização de impactos ambientais e visuais. Rafael ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas surpreendentemente específicas. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Doutora Silva, Marcela, se me permite. Sua apresentação foi impecável, profissional, bem embasada, convincente, mas há algo que me intriga. Você realmente acredita que este projeto, da forma como está concebido, é a melhor solução para esta região? A pergunta atingiu Marcela como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de questionamento que ela mesma vinha se fazendo nas últimas noites. Já acredito que energia renovável é essencial para um futuro sustentável, respondeu cuidadosamente, e acredito que este projeto pode trazer benefícios econômicos significativos para a região. Isso não responde minha pergunta. Rafael a encarava diretamente, seus olhos desafiadores, mas não hostis. Estou aqui representando uma empresa que acredita neste projeto, disse Marcela, lutando para manter o equilíbrio entre honestidade profissional e pessoal. Meu trabalho é garantir que seja implementado da melhor forma possível,
considerando tanto os interesses da Solar Brasil quanto os da comunidade local. Uma resposta diplomática, comentou Rafael com um leve sorriso. Deixe-me fazer outra pergunta, então. O que a trouxe pessoalmente para este trabalho? O que motiva Marcela Silva, não a representante da Solar Brasil, mas a pessoa? Era uma pergunta que ninguém havia lhe feito em anos de carreira corporativa. Por um momento, considerou dar a resposta segura, profissional, mas algo naquele lugar, naquela conversa, a impeliu à honestidade. Cresci em uma pequena propriedade rural em Minas Gerais. Começou surpreendendo a si mesma. Quando eu tinha 15 anos, uma grande empresa chegou com promessas de desenvolvimento. O resultado foi que muitas famílias, incluindo a minha, perderam suas terras e seu modo de vida. A comunidade se desfez. Rafael ouvia atentamente sem interromper. Decidi que a melhor forma de evitar que isso acontecesse com outras comunidades seria entender como o sistema funcionava por dentro. Estudei, construí uma carreira e agora estou aqui, tentando garantir que projetos como este realmente beneficiem as pessoas locais, não apenas os acionistas distantes. Uma jornada interessante, comentou Rafael após um momento. De vítima a... o quê? Reformadora do sistema por dentro? Talvez seja presunçoso pensar assim, respondeu Marcela com um sorriso autoconsciente. Mas acredito que posso fazer diferença, mesmo que pequena. E se descobrir que não pode? Que o sistema é mais forte que suas boas intenções? Era uma pergunta que a assombrava mais do que gostaria de admitir. Então terei que reavaliar minhas escolhas, respondeu honestamente. O restante da tarde foi dedicado a discussões técnicas sobre o projeto. Rafael mostrou-se surpreendentemente conhecedor de energia solar e fez perguntas específicas sobre tecnologias, eficiência e impactos ambientais. Ao final da visita, quando Marcela já se preparava para partir, Rafael fez uma proposta inesperada. Tenho uma contra-oferta. Em vez de usar áreas produtivas para os painéis, por que não considerar exclusivamente telhados e estruturas já existentes? A vinícola tem galpões, áreas de processamento, estacionamentos que poderiam ser cobertos. Seria uma escala menor, certamente, mas também um impacto muito menor. A ideia pegou Marcela de surpresa, mas fazia perfeito sentido. Era uma solução que harmonizava melhor com seus próprios princípios do que o projeto original da Solar Brasil. É uma proposta interessante, respondeu, genuinamente entusiasmada. Seria um piloto que poderia demonstrar como integrar geração solar sem comprometer áreas produtivas. Exatamente. E se funcionar aqui, poderia ser replicado em outras vinícolas. Precisaria consultar a diretoria sobre essa possibilidade, disse Marcela, já antecipando a resistência que encontraria. É uma abordagem diferente da planejada inicialmente. Claro, Rafael sorriu. Não esperava uma resposta definitiva hoje. Apenas queria plantar a semente da ideia. Capítulo 3. De volta à pousada, Marcela preparou seu relatório sobre a visita à Vinícola Horizonte. Tentou apresentar a contraproposta de Rafael de forma objetiva, destacando tanto os desafios quanto as oportunidades. Antes que pudesse enviá-lo, recebeu uma ligação de Carlos Mendes. Marcela, como estão as coisas por aí? Algum progresso? Estou avançando nas visitas. Hoje estive na Vinícola Horizonte, uma das mais importantes da região. Ótimo! E então, eles estão receptivos? Marcela hesitou. O proprietário, Rafael Oliveira, sugeriu um modelo alternativo, focado em instalações sobre estruturas já existentes, em vez de usar áreas de solo produtivo. Houve um breve silêncio. Marcela, você sabe que esse não é o modelo que buscamos. Precisamos de escala para que o projeto seja economicamente viável. Entendo, mas... Olha, interrompeu Carlos, sua voz assumindo um tom impaciente. Temos investidores esperando resultados. O Conselho aprovou este projeto com base em determinadas premissas. Não podemos simplesmente mudá-lo porque um produtor local tem ideias interessantes. Marcela sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a compostura. Acredito que vale a pena pelo menos considerar adaptações que possam facilitar a aceitação local. Marcela, vou ser direto. Sua função não é redesenhar o projeto, é implementá-lo.
Se estes produtores não enxergam a oportunidade que estamos oferecendo, existem outros meios de persuasão. Que meios exatamente? Temos conexões com políticos locais. Podemos ajustar algumas regulamentações, criar incentivos ou desincentivos. Você sabe como funciona. O tom de Carlos enviou um arrepio pela espinha de Marcela. Era exatamente o tipo de abordagem que havia testemunhado em sua própria comunidade anos atrás. Não acho que seja a melhor estratégia. Poderia criar resistência e prejudicar nossa imagem na região. Deixe a estratégia comigo. Você foque em identificar os produtores-chave e apresentar nossos argumentos. Para os mais resistentes, temos outros métodos. A propósito, estou enviando o Eduardo para auxiliá-la. Ele tem experiência em situações mais desafiadoras. Após desligar, Marcela sentiu-se fisicamente doente. A conversa havia confirmado seus piores temores. A Solar Brasil não estava realmente interessada em uma parceria justa com a comunidade local. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Pela manhã, encontrou uma mensagem de Rafael convidando-a para uma reunião informal com alguns outros produtores que haviam demonstrado interesse em discutir alternativas ao projeto original. A reunião aconteceu em um pequeno restaurante no centro de Videira. Além de Rafael, estavam presentes Marina Alves, uma jovem produtora com formação em agronomia, e Paulo Torres, um vinicultor tradicional que inicialmente se mostrara completamente contrário ao projeto. O que nos une aqui é a busca por um equilíbrio, explicou Rafael após as apresentações. Nenhum de nós é contra a energia renovável, pelo contrário. Mas acreditamos que há formas melhores de implementá-la nesta região. Marina mostrou projetos de outros países onde parques solares haviam sido integrados a vinhedos de forma harmoniosa, com painéis instalados em altura suficiente para permitir o cultivo por baixo, ou utilizando apenas áreas de infraestrutura. O conceito é chamado de agrivoltaico, explicou ela. Combina agricultura e produção de energia. Em algumas culturas, a sombra parcial dos painéis até beneficia as plantas, especialmente com as mudanças climáticas, levando a temperaturas mais extremas. A discussão foi produtiva e inspiradora. Pela primeira vez desde que chegara à videira, Marcela sentiu que estava diante de uma possibilidade real de criar algo verdadeiramente benéfico para todos os envolvidos. O que a Solar Brasil acharia desta abordagem? Perguntou Paulo diretamente a Marcela. Ela hesitou, dividida entre sua lealdade profissional e sua crescente convicção de que o projeto original estava fundamentalmente equivocado. Oficialmente, a empresa está comprometida com o modelo de grande escala que apresentei inicialmente, respondeu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas acredito que há espaço para discussão. Se pudermos demonstrar que um modelo alternativo também seria economicamente viável, talvez consigamos persuadir a diretoria. E você? Perguntou Rafael, seus olhos fixos nos dela. O que Marcela Silva pensa, além da representante da Solar Brasil? Marcela respirou fundo, sentindo o peso da escolha que estava prestes a fazer. Pessoalmente, acredito que estas alternativas são muito mais alinhadas com uma visão genuína de sustentabilidade. No dia seguinte, Eduardo Ramos chegou à videira. Alto de terno impecável e sorriso que não alcançava os olhos, apresentou-se como especialista em relações comunitárias da Solar Brasil. Carlos me colocou a par da situação, disse ele durante seu primeiro encontro com Marcela. Parece que temos alguns produtores difíceis. Eu não diria difíceis, respondeu Marcela, tentando manter um tom neutro. Apenas cautelosos e com propostas alternativas que merecem consideração. Eduardo riu, um som sem humor. Marcela, vamos ser práticos. Este projeto tem prazos e metas de investimento. Não temos tempo para ficar negociando modelos alternativos com cada pequeno produtor. A estratégia é simples. Os que aceitarem nossa proposta original serão beneficiados. Os que resistirem enfrentarão dificuldades. Que tipo de dificuldades exatamente? O de sempre. Pressão política, burocrática. Talvez alguns problemas com licenças ambientais que, curiosamente, afetariam apenas os mais resistentes. Você sabe como funciona? Sim, ela sabia.
Era exatamente o que havia acontecido com sua família e vizinhos anos atrás. Nos dias seguintes, Marcela observou com crescente desconforto como Eduardo operava. Ele tinha reuniões privadas com políticos locais, fazia insinuações sobre possíveis problemas para produtores que não cooperassem e apresentava números inflacionados sobre os benefícios do projeto. Mais perturbador ainda foi descobrir, através de documentos que Eduardo acidentalmente deixou em seu laptop durante uma apresentação, que a Solar Brasil havia manipulado dados de impacto ambiental, minimizando efeitos negativos e exagerando benefícios. A crise de consciência que vinha se formando finalmente cristalizou-se em uma decisão. Não podia mais ser cúmplice deste processo. Marcela marcou um encontro urgente com Rafael. Preciso compartilhar algo com você, mas antes quero que entenda as implicações. Estou prestes a violar confidencialidade corporativa. Isso provavelmente custará meu emprego e pode ter consequências legais. Rafael observou-a seriamente. Por que faria isso? Porque não posso ficar parada vendo histórias se repetir. Não posso ser parte do desmantelamento de outra comunidade. Ela mostrou a Rafael os documentos que havia copiado, revelando as manipulações de dados e a estratégia de coerção planejada pela Solar Brasil. Isso confirma o que muitos suspeitavam, disse Rafael após examinar os materiais. Mas ter evidências concretas muda tudo. O que propõe que façamos? O ideal seria uma contraproposta organizada pela própria comunidade, algo que não possam simplesmente ignorar ou descartar. Nas semanas seguintes, Marcela trabalhou secretamente com Rafael e um grupo crescente de produtores para desenvolver um modelo alternativo. Uma cooperativa solar com propriedade compartilhada entre os vinicultores, utilizando prioritariamente estruturas já existentes e áreas não produtivas. O modelo não apenas preservaria as características essenciais da região, mas também garantiria que os benefícios econômicos permanecessem na comunidade, em vez de fluírem para acionistas distantes. Eduardo começou a suspeitar da mudança no comportamento de Marcela. Você tem parecido distante nas nossas reuniões, comentou ele um dia. Espero que não esteja desenvolvendo simpatias desnecessárias pelos locais. Apenas fazendo meu trabalho de forma profissional, respondeu ela, mantendo a compostura. Bom, porque o conselho está pressionando por resultados e Carlos está começando a questionar se você é a pessoa certa para esta função. A ameaça era clara, mas Marcela já havia tomado sua decisão. O confronto final veio durante uma reunião pública na prefeitura, onde a Solar Brasil apresentaria detalhes do projeto para toda a comunidade. Eduardo havia preparado uma apresentação cuidadosamente elaborada, cheia de promessas grandiosas e dados manipulados. Antes que ele pudesse começar, Rafael pediu a palavra. Antes de avançarmos com a proposta da Solar Brasil, gostaria de apresentar uma alternativa desenvolvida pela própria comunidade. A apresentação da cooperativa solar foi recebida com entusiasmo crescente. Era claramente superior em termos de integração com a identidade local, distribuição de benefícios e minimização de impactos. Eduardo tentou recuperar o controle da situação, desqualificando a proposta alternativa como amadora e economicamente inviável. Foi quando Marcela decidiu dar o passo final. Como representante da Solar Brasil, gostaria de fazer um comentário, disse ela, levantando-se. Eduardo lançou-lhe um olhar de advertência que ela ignorou. Durante meu tempo nesta comunidade, testemunhei algo extraordinário. Pessoas com visões inicialmente diferentes, encontrando pontos comuns através do diálogo honesto. A proposta apresentada pelo Sr. Oliveira e outros produtores demonstra não apenas viabilidade técnica, mas uma compreensão profunda do que significa desenvolvimento sustentável em seu sentido mais amplo. Ela fez uma pausa, consciente do peso de suas próximas palavras. Acredito que esta proposta merece séria consideração, não como uma alternativa secundária, mas como o caminho principal a seguir. O burburinho na sala foi imediato. Eduardo parecia prestes a explodir de raiva. Doutora Silva não está autorizada a fazer tais declarações em nome da empresa, disse ele rapidamente ao microfone. A posição oficial da Solar Brasil
continua sendo a apresentada inicialmente, mas o dano já estava feito. A comunidade agora estava unida em torno de uma visão alternativa e tinha dados concretos para apoiar sua posição. Nos dias seguintes, a situação escalou rapidamente. Carlos Mendes veio pessoalmente à videira, furioso com o que chamou de traição de Marcela. Ela foi oficialmente removida do projeto e informada que enfrentaria consequências por violação de confidencialidade. Porém, a repercussão local e a cobertura da mídia sobre o modelo inovador de cooperativa solar proposto pela comunidade começaram a criar uma pressão pública que a Solar Brasil não podia simplesmente ignorar. A virada final veio quando investidores importantes da empresa, preocupados com possíveis danos à imagem corporativa, começaram a questionar a abordagem da diretoria. 3 meses depois, contra todas as expectativas, a Solar Brasil anunciou uma parceria com a recém-formada Cooperativa Solar do Vale do Rio do Peixe, adotando essencialmente o modelo proposto pelos produtores locais. Marcela, agora desempregada, mas curiosamente em paz, recebeu a notícia enquanto ajudava na vindima na Vinícola Horizonte. Rafael aproximou-se, mostrando a manchete em seu celular. "Parece que você conseguiu mudar o sistema de dentro, afinal", comentou ele com um sorriso. "Não exatamente como planejei", respondeu ela, olhando para suas mãos manchadas do suco de uvas. "Mas talvez tenha sido melhor assim. E agora, volta para o mundo corporativo?" Marcela contemplou os vinhedos que se estendiam à sua frente, sentindo uma conexão com a terra que havia perdido há muito tempo. "Ainda não sei. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho escolhas reais. E você? Ainda precisa de uma engenheira ambiental por aqui?" Rafael sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela. Sempre há espaço para alguém que entende que verdadeira sustentabilidade não é apenas sobre energia limpa, mas sobre comunidades íntegras e vidas com propósito. Juntos, observaram o sol se pondo sobre os vinhedos, lançando uma luz dourada sobre as videiras e os pequenos painéis solares que agora adornavam os telhados da vinícola. Um símbolo perfeito do equilíbrio entre tradição e inovação, entre preservação e progresso, que haviam ajudado a construir.